Você já sentiu que o corpo está bem, mas algo dentro de você pede socorro? Que o seu coração dói e a mente tumultua, mesmo quando tudo parece normal? Hoje, vamos mergulhar num tema essencial: saúde emocional, mental e espiritual. Não apenas o corpo, a aparência, mas aquilo que vive por dentro, suas emoções, seus pensamentos, seu espírito. Alberto Almeida nos conduz por essa reflexão profunda, mostrando que a medicina que só olha para o corpo está deixando passar a parte mais importante, aquilo que é invisível, mas vivido. Porque o corpo pode estar intacto, mas se a mente está atormentada, se a alma se sente desconectada, você não está realmente saudável. E se eu te dissesse que há um caminho de cura que passa por valores tão simples, amor, verdade, fraternidade, mas tão poderosos que reconfiguram a vida inteira? Prepare-se. Porque essa mensagem pode desvelar o que está bloqueando o seu bem-estar verdadeiro. Se inscreva no canal, ative o sininho, permita-se ouvir com atenção, e compartilhe esse insight com quem está precisando ouvir. Você merece mais do que sobreviver. Habitualmente, focamos na saúde olhando para o corpo, mas o corpo é apenas a dimensão que aparece. A rigor, as doenças, na maioria das situações médicas, elas falam da nossa dimensão corpórea, que é a dimensão mais periférica do nosso ser. É curioso isso, que a medicina, com todo o seu arsenal de conhecimento, ainda esteja muito adstrita ao corpo, a despeito da medicina somática ter avançado bastante, e da psiquiatria, analisando os transtornos mentais. O olhar para a saúde, ele ainda é demasiadamente biológico. Estamos ainda demasiadamente presos nos micro-organismos, olhando para os processos celulares, para a interação dos órgãos, para os humores que compõem a nossa estrutura biológica. Fazemos um mergulho, às vezes, no cérebro, que está bem escondidinho no nosso corpo, na calota craniana, sistema nervoso central, descendo pela coluna, que vai se estendendo até lá o osso sacro, e pensamos que essa seja a dimensão mais sutil que fala da saúde ou da doença. Na realidade, é a situação, ou a questão, ou a manifestação mais sutil do corpo. Sistema nervoso central, os nervos, falam da nossa estrutura corpórea. É a estrutura mais periférica do nosso ser. Não é que não seja importante. Haja vista que a medicina, ao longo dos milênios, tem se debruçado sobre ele cada vez mais intensamente, com os diagnósticos envolvendo sangue, a análise tomográfica, radiográfica, ultrassonográfica, enfim, as imagens falando da nossa estrutura biológica, numa tentativa de buscar cada vez mais profundamente as causas das doenças que se manifestam no corpo. Para um olhar mais integrativo e mais holístico, necessariamente incluindo a dimensão da espiritualidade, nós vamos perceber que a perspectiva que o Espiritismo nos traz da compreensão da saúde mostra categoricamente que o nosso corpo é apenas a ponta do iceberg. Ele é a caixa de ressonância que fala de dimensões mais sutis, mais refinadas e cada vez mais subjetivas que escoam, manifestam-se através da nossa biologia, somatizando-se. Quando estamos diante, por exemplo, de um suco de limão ou de um limão aberto e cheiramos assim, bem próximo das nossas narinas, é natural boca através da saliva, numa comunicação absolutamente imediata. É a somatização no corpo daquilo que se deu
de um estímulo físico e, talvez, se pudermos avaliar, de um estímulo mental, porque basta a gente pensar, não precisa trazer o limão. Se você colocar a imaginação para funcionar e imaginar que o limão está aberto diante das suas narinas, o organismo responde com a mesma fidelidade que estivesse ali diante do limão, propriamente dito. É que a mente é ela, e não o limão, quem responde à estrutura externa. Não é um estímulo só de natureza objetiva. Se eu mentalizar o limão, a resposta será a mesma se eu estiver com o limão aberto diante das minhas narinas. Caracterizando, portanto, na resposta imediata pela imaginação, de que há uma interação grandiosa de somatização quando nós imaginamos as coisas. No caso limão, trouxe-nos logo de forma imediata um resultado biológico. As glândulas salivares começaram a bombar, a gente espirra, se abrir a boca, a gente espirra as glândulas salivares, tal é o impulso mentocerebral comunicando às glândulas e a ativação das células que compõem a glândula salivar e essa secreção da saliva na boca, nas diversas glândulas que temos na boca, expressam nessa secreção aquilo que foi um momento apenas de alguns segundos, 2, 3 segundos de imaginação. Isso é apenas para mostrar como há uma interação de unidade da nossa mente com o nosso corpo. Então, a saúde física, ela não é uma saúde que se estabelece biologicamente por si mesma. Ela apenas reflete e traduz a realidade de uma interação de vários níveis da dimensão que é o ser humano. Logo, quando olhamos para a saúde nessa perspectiva, vamos entender que sempre que tem uma doença, tem um doente por trás. Sempre que tem um transtorno orgânico, uma disfuncionalidade orgânica, tem algo que nós não estamos enxergando para além das secreções, das células, dos micro-organismos, para além da nossa imunologia manifesta, ou da relação antígeno-anticorpo, falando, por exemplo, de um autoataque nas doenças degenerativas. Desse modo, quando nós vamos mergulhando nesse oceano que é o ser humano, nós vamos percebendo que a casca do ser humano é o corpo, é apenas a casca. Mas a casca traduz o que está na intimidade do fruto. O ser humano é de uma complexidade imensa. Então, tem as emoções. Nós vamos nos deter analisando as emoções à luz das ciências que pesquisam as nossas emoções, das mais primárias, as outras mais complexas, sendo da esfera da psicologia esse olhar do ser humano que fala de como as nossas emoções influenciam no nosso corpo, como o medo ativa as células da glândula suprarrenal, como a tristeza baixa a nossa imunologia, como a raiva acelera o nosso sistema cardiorrespiratório, enfim, como é que se dá toda essa manifestação corpórea a partir dessas emoções que se estão descontroladas, desordenadas, elas acabam por se materializar no corpo de uma forma intensa, gerando doença, ou de uma forma crônica, gerando um adoecimento com várias patologias, por exemplo, como se dá no ataque de pânico, depois de sofrermos intensas manifestações estressantes, a ansiedade vai ganhando volume tóxico e chega a um determinado momento que surge a síndrome do pânico, ou os ataques, as crises de pânico, fazendo menção, portanto, de que o organismo está vitimado por emoções altamente intoxicantes, de ansiedade, motivadas por medos, preocupações, processos estressivos, uma conjuntura de emoções desordenadas que acionam o sistema nervoso central e que se materializam, acionando
a suprarrenal, ou então o estômago, ou então o intestino, ou então a pele, dependendo da área de vulnerabilidade de cada ser humano, ele coloca ali o aterramento dessas emoções distorcidas, disfuncionais, tóxicas. E as emoções, quanto nós somos chamados a poder lidar com as emoções de tristeza, de raiva, de asco, a manejarmos a ansiedade, o ciúme, a inveja, enfim, esses conteúdos que envolvem manifestações de emoções que traduzem como a gente maneja essa energia subjetiva que sempre comparece na nossa dimensão corpórea, manifestando-se, traduzindo que elas estão bem funcionais, estamos bem colocados ecologicamente em relação a elas ou não, quando elas se manifestam gerando disfunções e adoecimentos. Quando vamos avançando nesse olhar das emoções, e vamos percebendo que o indivíduo, se ele não navega direito sobre a sua embarcação corpórea aos auspícios do vento das várias emoções, ele corre o risco de experimentar o alagamento da sua embarcação e essas emoções que estavam no nível subjetivo, com um certo controle à luz do estudo da psique do indivíduo, agora alcança nível mais profundos, interferindo na dinâmica mental. A mente, o aparato mental do ser humano, essa estrutura mais sutil, que a gente confunde com o cérebro, mas não é o cérebro, mas está interagindo com o cérebro, fala-nos, portanto, de como nós estamos bem lidando com a vida. E se as nossas emoções estão atrapalhadas, ou o estilo de vida nosso não está legal, nós começamos a afetar níveis mais profundos do nosso ser. E aí surgem as alterações da cognição, do raciocínio, do pensamento, da linguagem, da afetividade. Nós começamos a apresentar alterações do juízo, na sensopercepção. Nós começamos a, então, portanto, entrar numa área mental, puramente mental, numa inter-relação com as emoções e numa inter-relação com o corpo. Esse adoecimento, portanto, surge agora numa dimensão psiquiátrica, falando dos transtornos mentais da esfera da psiquiatria, do estudo da psiquiatria, que envolve as análises dos transtornos relacionados à impulsividade, à agressividade desmedida, a uma atitude de atenção ou de desatenção, a um comportamento de narcisismo que às vezes ganha foros de expressão mais amplos e se manifesta como sadismo, como masoquismo, ou então de alterações da nossa emoção de tristeza e que ganha foros de expressão mais profundo, desenvolvendo os processos depressivos, o transtorno da bipolaridade, enfim, começa o indivíduo a apresentar alterações numa esfera subjetiva mais delicada, mais profunda, aonde ela começa a comprometer o juízo, a orientação, a senso-percepção, afeta, portanto, a capacidade do indivíduo gerir-se a si mesmo. E aquilo que estava no domínio das emoções, agora ganharam foros de cidadania no âmbito mental. E se mentalmente nós não estamos bem, se o pensamento está acelerado demais, se o humor está rebaixado demais, nós começamos vibratoriamente a se conectar com espíritos que estão na mesma faixa de sintonia. E esse acesso que fazemos a essa faixa de sintonia nos coloca vulneráveis a espíritos que estão tristes, que estão inquietos, que são agressivos, que são odiosos. Dependendo do conteúdo que trazemos mentalmente, nós sofremos essas interações de natureza espiritual, caracterizando aquilo que nós chamamos no espiritismo de obsessão espirítica, obsessão espiritual, onde os espíritos que se conectam conosco pela lei de sintonia, agora, num desacerto mental, num transtorno mental, eles se conectam e magnificam, ampliam aquilo que é
o nosso adoecimento mental ou a nossa disfuncionalidade mental. Então, vejam que os processos vão se tornando cada vez mais complexos e cumulativos, do corpo às emoções, das emoções à mente, da mente às conexões espirituais. Nós estamos separando aqui para efeito didático, mas essas coisas acontecem de uma forma sincrônica. O processo da sintonia com alguém que tem muito medo pode conectar-se com espíritos medrosos ou aterrorizantes, que amplifica o medo de uma criança, de um adulto, de um jovem, por exemplo. Ou então uma ansiedade que beira o ataque de pânico sobre o acesso de espíritos que se conectam conosco, ela aumenta e gera os ataques de pânico. Então, nós começamos a perceber que quando vamos para o nível mental, começamos a apresentar alterações, por exemplo, da sensopercepção, começamos a ouvir vozes. Essas vozes podem ser dos espíritos que estão nos ameaçando, ou podem ser vozes caracterizando um processo alucinatório, como sintoma de uma esquizofrenia paranoica, por exemplo. Começam a se misturar os conteúdos que são do ser que habita um corpo e de toda uma estrutura espiritual que coexiste junto com ele, interpenetrando-se num processo de coexistência e de vivência, fazendo com que possamos experimentar conexões nos distúrbios emocionais com espíritos, conexões nos transtornos mentais com espíritos, gerando os processos obsessivos, e tudo isso impactando o corpo. Então, ter saúde é necessário compreender que não basta ter o silêncio dos órgãos, porque às vezes os órgãos estão muito bem e a pessoa está com um transtorno mental, com a vontade de matar alguém ou de se matar, está transtornado do ponto de vista psiquiátrico. A ter uma aparência de doença num corpo que aparentemente está normal, mas não está, porque o seu quimismo cerebral está alterado por uma depressão, por exemplo. Então, o olhar para o ser humano, quando a gente olha para o corpo, a gente olha uma expressão do que se dá na nossa subjetividade. No caso da depressão, quando o quimismo cerebral é alterado e que se tenta, através das medicações homeopáticas ou alopáticas, tentar reconfigurar esse quimismo cerebral físico alterado, ele é consequência de ausência de alguém, de uma traição, da morte de alguém, do abandono de alguém, do envelhecimento onde alguém não aceite, de um desemprego, pode nos levar, como reação, a alterar o nosso quimismo cerebral, porque estamos lidando com uma frustração, uma decepção, uma traição, uma tristeza, e não estamos tendo competência para lidar com ela. Ela se aprofunda, gera um processo depressivo, e ali no processo depressivo veio as alterações de natureza cerebral, exigindo assim que também se contemple no tratamento o cérebro propriamente dito. Ele não é a causa, ele é consequência numa visão espírita. O cérebro, tanto quanto o corpo, é consequência de transtornos subjetivos que estão no ser. Na perspectiva espírita, olhar para a saúde é, portanto, muito mais do que tomar banho, fazer uma alimentação para experimentar a higiene do corpo, a nutrição corpórea, é fazer uma higiene também emocional, é nutrir-se de emoções saudáveis, é modular melhor as emoções, é mentalmente estruturar o pensamento, cultivando pensamentos nobres, ideais que possam nos colocar em níveis superiores, exercer a memória, a concentração, sempre vocacionada por princípios e valores que se identificam com uma ética e com uma moral que está relacionada à dimensão do nosso espírito imortal, que é uma esfera que gera como consequência a harmonia mental, a harmonia emocional e impacta o corpo saudavelmente. Por isso, o Espírito Emmanuel afirma que a verdadeira saúde é o estado de harmonia da alma com aquilo que são as leis da natureza. Quando nós nos harmonizamos com as leis da natureza, nós usufruímos da saúde. E as leis da natureza, eu não estou falando só da gravidade, que nos impacta o corpo físico. Eu estou falando das leis de amor. As leis de amor que falam da oração, que falam do trabalho correto, do repouso correto, que falam
do nosso instinto de autoconservação e de defesa, que falam da justiça, que falam da verdade, que falam da solidariedade e da fraternidade. São manifestações de leis da natureza. É nesse pool que nós vamos encontrar, na observância dessas leis, a saúde interior consciencial, que é a saúde mais profunda, que impacta a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa concentração, a nossa memória, a nossa afetividade, a nossa linguagem, a nossa orientação, a nossa senso-percepção, que impacta a nossa estrutura emocional, da emoção do medo, da raiva, da tristeza, do asco. Essas ocorrências que nos colocam em contato com a vida e que, bem moduladas, elas nos protegem e nos ajudam a levar uma vida mais sóbria, mais equilibrada, mais fecundante, mais solidária para conosco e para com o outro. Portanto, esse conjunto que representa, portanto, a matéria-prima de uma saúde profunda, ela impacta o corpo físico, seja equilibrando a mente, modulando melhor as nossas emoções, o nosso corpo vai refletir, portanto, uma melhor harmonia biológica, fazendo com que, portanto, possamos dispor de uma saúde integral de dentro para fora, como propõe a homeopatia, como a figura crística, ao dizer àquele que errou, não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior, porque o nosso comportamento errôneo origina-se de uma crença errônea, de um espírito que não está observando as leis de amor. E, portanto, com crenças limitantes, a pessoa faz uso da sua energia de vida e atropela alguém, passa alguém para trás, corrompe, se deixa corromper, maltrata, machuca, mata-se o corpo, assim gerando, portanto, distúrbios, dos mais leves aos mais graves. Então, a saúde integral, ela vem do fulcro do ser, que faz com que os nossos comportamentos sejam comportamentos mais éticos, nos favoreçam viver em melhor harmonia, lidando com os problemas, com as ambiguidades, com as contradições normais da vida, com o envelhecimento, com o desemprego, com a abundância, com a escassez. É esse olhar que nos faculta ter saúde integral. A saúde integral, portanto, ela vem lá de dentro. E Deus, para não nos deixar órfãos, entregou missionários em todos os lugares da terra, e entre eles está a figura de Jesus, que, segundo os Espíritos, foi o Espírito mais puro que a terra já conheceu, que, ao viver, demonstra como se vive de dentro para fora essa saúde, a partir de valores e princípios centrados nas leis de amor, nas leis morais da vida, que não são moral, não é a moral social, não é o comportamento civilizado de uma cidade, de uma cultura, de um povo, não. São leis da natureza, que são leis em qualquer lugar, e que se manifestam impactando a mente, as emoções e o corpo positivamente. É por isso que Jesus nunca esteve de cama. Não se tem notícia que Jesus estivesse acamado um dia com enxaqueca, ou com dor de barriga, ou tivesse com pneumonia, ou tivesse absolutamente desconectado da sua sanidade mental. Jesus era o espírito perfeito que podemos conceber na atualidade, porque ele representava tudo aquilo que nós precisamos cultivar para termos saúde interior, mental, saúde emocional, saúde social e saúde biológica. Esse conjunto de saúde e a saúde ecológica na relação com a Mãe Terra, elas se originam de leis profundas da natureza quando observadas pelos seus filhos, no caso o espírito imortal, nesse processo evolutivo onde nós nos encontramos, nós poderemos dispor, se observamos essas leis, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde biológica, a saúde social, que é a interação com os outros, e a saúde ecológica, relacionado com, portanto, o restante da natureza. E alguém pode indagar, mas como se algumas pessoas
que são boas, adoecem, é que a gente tem várias existências. E em algumas existências a gente extrapolou e a gente tem pendências. E essas pendências, quando a gente observa as leis de amor, elas vêm para que a gente possa aprender com elas, dissolvê-las, transformá-las em lições para as nossas vidas e engrandecermos no processo iluminativo na direção do divino, que nos aguarda sempre para que possamos desfrutar da natureza sendo um co-criadores da fraternidade, da humildade, da ternura, da solidariedade. Todos esses elementos é a matéria-prima mais refinada, princípios e valores que impactam a mente, a emoção, o corpo e a nossa dimensão social e a nossa interação planetária. É, portanto, no Evangelho que nós vamos encontrar a grande fonte da saúde integral que, na atualidade, está compartimentalizada, um pedaço pela medicina, um pedaço pela psicologia, um pedaço pela psiquiatria, um pedaço pela sociologia, um pedaço pela teologia. Esses pedaços estudados pela academia, eles estão todos unidos, conectados, porque eles são conectados na figura excelsa de Jesus, que no seu tempo nos deu exemplo do que é um ser com saúde integral. Alberto Almeida, falando de saúde emocional, mental e espiritual. Primeiro, muito obrigado a todos que vão nos acompanhando, mandando suas mensagens. É isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver acordando, ou a hora que você está aí, né, do país. Tem gente que está em Portugal aí agora dizendo que é boa tarde, tem gente que está dizendo que é bom dia. Então, obrigado a todos que vão participando. O Luciano M. Ele diz o seguinte: bom dia a todos. Gostaria de saber se o Alberto Almeida poderia comentar a epigenética. Obrigado. Emiliana Lopes, como podemos administrar essas emoções sem afetar o espírito e o seu desenvolvimento mediúnico? Edson Giraldelli, quando estamos a 1000 por hora, é a ansiedade? E o Paraguaçu Silva, Alberto Almeida, diz o seguinte: Alberto Almeida, esses conjuntos de equilíbrio define saúde plena ou, na ausência de um desses elementos, não define saúde plena? Alberto Almeida. Então, a epigenética, ela fala numa ramificação da genética, onde alguns geneticistas propõem de que a herança genética ela é relativa. Houve um tempo em que se admitia que a genética determinava a saúde ou a doença, de que ela era determinante de comportamentos e de manifestações de alterações biológicas e emocionais. Com o tempo, com os estudos sendo realizados, foi-se cada vez mais percebendo que os genes, eles vêm no processo da herança, da hereditariedade, e podem ser acionados ou não. É por isso que tem pais com determinadas patologias de natureza genética, cujos filhos, uns têm, outros não têm. Por que alguns têm e outros não têm? É porque alguns acionam o gene, ativam o gene e outros não. Então, a epigenética é tudo que está em torno do gene que propicia a ativação do gene ou não. Se você leva uma vida absolutamente destrutiva, não velando por relações saudáveis, por uma espiritualidade enobrecedora, por uma alimentação adequada, pelo ambiente de coexistência com a natureza igualmente adequado, você impacta esses genes e pode determinar que eles, num dado momento da sua história, sejam ativados. Aí surge aquela doença que seu pai ou seu avô tinham, sua mãe ou sua avó tinham. Mas por que surgiu naquele momento? Porque o estilo de vida, que é tudo que envolve o gene, foi capaz de ativar o gene. Ou não, se você consegue, mesmo tendo a carga genética, que o predispõe a determinadas patologias, se você leva uma vida adequada, esse gene não é ativado.
Essa é a proposta de Bruce Lipton, esse notável pesquisador da área da genética, da epigenética, que conseguiu demonstrar isso de uma forma categórica e hoje já se generalizou de que o número de doenças genéticas cada vez é menor. Então, aquela ditadura da genética caiu por terra. Tem algumas patologias, alguns genes, que eles são determinantes, mas a maioria não é determinante. A maioria pode ser ativado ou não. Aí alguém pode perguntar, e como é que se dá nesses que vêm sem chances? Por melhor que tenha o comportamento, o gene vai ser ativado quando ele herda do pai, porque é uma doença geneticamente determinante. Aí o espírito que vem reencarnando nessa situação, ele necessita daquela patologia, e por isso ele se alinha com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, para ter aquela doença que está programada no seu planejamento reencarnatório. Não é, portanto, uma determinação que se estabelece no curso da existência, é uma pré-determinação antes de reencarnar. Ele está precisando trazer aquela patologia, e assim ele se alinha e traz aquela patologia que é determinada geneticamente. Quanto à pergunta acerca de que nós não temos saúde plena, se temos um desses fragmentos trabalhados, sim. Na verdade, a plenitude, tanto quanto a perfeição, são termos que a gente precisa considerar. Perfeição na Terra não existe, existe sempre um processo de aperfeiçoamento. E a plenitude é algo que se amplia à medida que nós evoluímos, nos engrandecemos e nos iluminamos. Então, podemos estar mais ou menos plenos, de conformidade com o nosso arcabouço evolutivo, com tudo que nós conseguimos amealhar em termos de possibilidades a partir das nossas potências, das nossas almas. Então, eu quero dizer que aqui e acolá, tendo uma pequena alteração numa dessas dimensões do ser, como perguntou nosso Paraguaçu, caracteriza que naquela área eu estou precisando olhar melhor para ela, ou de que naquela área eu estou trazendo um resquício do passado que ressoa e me coloca numa situação difícil socialmente ou biologicamente, trazendo uma alteração desde o berço, caracterizando, portanto, uma pendência na qual eu posso ser pleno, mas não pleno perfeitamente, porque não existe. E trazendo aqui ou acolá uma determinada limitação, mostrando-nos a espíritos imortais que estamos em processo de aprendizado na Escola da Terra, que aquele lugar onde estamos limitados é o lugar que nos chama a atenção para que possamos avançar, para que possamos crescer. Essa é a proposição que a vida nos faz acerca da plenitude. O que importa é saber o quanto eu estou crescendo, o quanto eu estou avançando, que áreas estão mais limitadas em mim, o que é que me faz essa diabetes, o que me impediu essa neuropatia diabética ou de outro gênero, um processo, por exemplo, de manifestação de autodegeneração, nessa ou naquela parte do corpo. O que isso está querendo me dizer? Se é nos olhos, se é nas mãos, se é uma doença reumática, por exemplo, limitante. O que é que isso está querendo me dizer? Analiso esta vida, o meu percurso, e se não tem nada, eu vou para uma outra existência. E aí, as vivências anteriores, às vezes, ajudam a que a gente possa compreender essa dinâmica, aceitar e, às vezes, até a melhorar de algumas alterações cujas causas que determinaram a nossa doença biológica não estão nessa existência. A nossa emoção, a nossa mente, a nossa espiritualidade, como que andam bem cultivadas nessa existência, mas ainda assim a gente adoeceu, demonstrando que tem algo dentro de nós mesmos precisando ser revisitado, transformado, ser olhado com uma forma de ternura, porque no passado, naquela área, que se reflete no nosso corpo, naquele pedaço do nosso corpo, naquele órgão, ou então em todo o organismo, foi uma área onde a gente pisou na bola. E agora a gente precisa se realinhar com a consciência. Processo de harmonia e saúde.
trazendo mais participações aqui dos amigos que estão participando aqui de mais um Diálogo do Jardim das Oliveiras. O Edson Geraldelli dizendo: vocês, por gentileza, poderiam fazer um programa, Alberto Almeida, e das pessoas que não aceitam envelhecer, mesmo sabendo que todos vamos desencarnar. Rafael Umbelino: os suicidas podem permanecer entre os encarnados e são traídos para o Vale dos Suicidas. E o Marcelo Urcioli: Alberto Almeida, os medicamentos homeopáticos podem substituir medicamentos químicos? Alberto Almeida. A química é um estágio mais material. A homeopatia é o estado mais energético. Quando uma área do corpo adoece, é que a dimensão vital, energética, conectada com aquele órgão ou no organismo, está desalinhada. A homeopatia atua nessa dimensão da energia, que vai se refletir no corpo como saúde ou doença, que nem a acupuntura. Então, algumas patologias, notadamente aquelas que trazem disfuncionalidades, cuja doença lesional ainda não se estabeleceu, a homeopatia tem amplos resultados positivos. Mas mesmo aquelas doenças que organicamente já estão consolidadas, a homeopatia bem indicada, ela e bem gerida, bem administrada, ela enseja que o organismo possa recuperar a sua saúde, às vezes dispensando a química. Mesmo uma química, por exemplo, que vai tratar uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, é difícil um médico que não estudou homeopatia compreender como a homeopatia cura uma pneumonia sem matar o micro-organismo. É que a energia do medicamento, administrada adequadamente, reequilibra o organismo. E o próprio organismo debela o processo da infecção, valendo-se de toda a sua imunidade. Então, é interessante porque são níveis de atuações diferentes. A homeopatia, ela atua no nível mais sutil, a alopatia atua no nível químico. E, portanto, quando um alopata quer fazer uma medicação funcionar melhor, o quadro é muito grave, ele aumenta a quantidade de gramas, de miligramas, ele aumenta a dose. Na homeopatia, é exatamente o contrário. Quando nós temos algumas necessidades muito profundas, muito sutis, ao invés da gente aumentar gramas, que na homeopatia o remédio é exatamente ao contrário, onde a gente dilui a matéria, despertando a energia que aquela matéria tem, os remédios homeopáticos são sutis. E quanto mais sutis, mais profundamente eles atuam dentro do ser humano, a ponto de atuar ajudando nos processos cerebrais emocionais, nos processos da depressão. Então, cabe ao profissional da área médica, homeopata ou alopata, ou que tenha os dois conhecimentos, fazer a administração do medicamento mais adequado. É lógico que, se a gente puder fazer uma intervenção menos cruenta, menos invasiva e menos tóxica, a homeopatia, a acupuntura, as medicações, portanto, que não envolvem química, elas deveriam ser prioritárias. Mas, às vezes, é necessário usar uma medicação bioquímica, e está tudo bem. Farmacológica, está tudo bem, pode-se usar. E pode-se, às vezes, fazer consonantemente uma e outra, uma atuando num nível, outra atuando noutra, notadamente nos quadros crônicos graves ou nos quadros agudos graves. Por exemplo, um quadro de meningite meningocócica, nós não vamos titubear. Eu, especialmente, não é que a homeopatia não pudesse curar, mas eu, pessoalmente, não colocaria em risco, porque se eu errar o remédio, corre o risco da pessoa falecer numa meningite meningocócica. Eu associaria o remédio alopático e homeopático, resguardando aquele indivíduo de uma ameaça de morte, porque é um quadro demasiadamente grave. Mas temos na história da homeopatia, por exemplo, a poliomielite, curada com homeopatia, tratada com homeopatia, numa época em que a vacina ainda não estava consagrada contra a polio. E os resultados eram extraordinários. Vejam, um processo viral
que atinge o sistema nervoso central e gerava uma paralisia, um processo muito grave. Então, hoje, por exemplo, a gente usa a vacina para resguardar o indivíduo. E no quadro de uma doença, você vai, então, alinhavar a possibilidade de usar uma ou outra, qual será de melhor custo-benefício e se poderá usar as duas ou não. Esse é o manejo que o profissional da área deverá fazê-lo na ajuda a alguém que traga um transtorno orgânico ou biológico, né? Ou então emocional, porque a homeopatia, às vezes, as crianças muito agressivas, muito inquietas, com insônia, elas podem se beneficiar muito com a homeopatia. Então, o remédio é equilíbrio, mas não é uma bioquímica que atua no cérebro, ela atua na energia, impacta o cérebro harmonizando, e a criança fica bem, às vezes precisando de uma psicoterapia para lidar com os conflitos que estão gerando aquele quadro de inquietação demasiada, de agressividade desmedida. Então, é necessário a psicoterapia correr junto. Vejam, o ideal sempre é articularmos as várias ferramentas para ajudar o ser humano para uma boa direção, objetivando, desse modo, que o ser humano possa ser atendido pela misericórdia divina através das diversas ciências que cuidam da saúde. Alberto Almeida, 2 minutinhos finais. Destaque final do tema de hoje, Alberto Almeida. Então, hoje gostaríamos que você ficasse refletindo de que saúde não é só olhar para o corpo, muito embora seja necessário e indispensável fazer isso, mas de que você pode estar com o corpo muito bem, mas com as emoções descontroladas, anunciando que logo mais o corpo vai adoecer. De que não é só necessário olhar para o corpo e para as emoções. Veja como está a sua mente, que ideais você cultiva, quais princípios você segue, de que modo você trata as pessoas. Porque a saúde mental fala do comportamento que as nossas crenças alimentam e impulsionam e falam do desconcerto que temos. Um serial killer, por exemplo, que mata inúmeras pessoas, você pode fazer exames que fizer, ele está saudável do ponto de vista biológico, mas mentalmente, ele está mutilado mentalmente, está insensível, não tem a menor sensibilidade para perceber a dor do outro, tem uma falha do caráter, tem uma história habitualmente trágica, e ele mata as pessoas como se estivesse esmagando uma folha sob os pés. Está muito doente. Muito mais doente do que alguém que esteja com pneumonia ou alguém que esteja com câncer. Ele está muito mais doente. Mas como a doença não está no corpo, não chama atenção, pode transparecer de que ele era uma pessoa saudável. As pessoas admiram quando descobrem que ele era o serial killer da cidade ou da aldeia. Na realidade, ele não foi descoberto, mas ele estava muito doente, trazendo sequelas psicológicas mentais graves e que ele desbordava agora numa vingança através de uma atitude de crueldade. Então, saúde integral é olhar o ser como um todo e, a partir da consciência, seguir os estatutos divinos na carta magna de saúde máxima que Jesus nos deixou através do seu comportamento quando esteve conosco. Observar o Evangelho é cultivar a saúde mental, espiritual, emocional, social, biológica e cósmica. Finalmente chegamos ao ponto de virada. Saúde integral é viver em harmonia com aquilo que somos de verdade e com aquilo que estamos aqui para aprender. Alberto Almeida nos lembra que olhar para o corpo é fundamental, mas não suficiente. O verdadeiro equilíbrio vem de dentro, do cuidado com a mente, das emoções bem conduzidas e da alma em sintonia com valores de amor, verdade, fraternidade. Você está diante de uma oportunidade, deixar de reagir ao caos e começar a responder à vida com consciência. Não permita que seu corpo esteja ok, mas você estando desligado. Assuma que saúde é maior do que ausência de dor. É presença de vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar, você pode mais. Deixe nos comentários o que seu espírito pediu hoje,
O que você vai cuidar a partir de agora, da mente, da emoção, da alma? Se inscreva e venha conosco nessa travessia de cura e despertar. Porque você merece estar inteiro, não só meio saudável.